falar no modo bem natural, é muito desafiador encontrar pedagogo, professor, pessoas que realmente olhem para a profissão desse jeito, Isso. né? Eu tenho 3 crianças, então eu vejo muita coisa e eu falo assim, meu Deus, como é que pode a pessoa exercer a profissão desse jeito e não ter empatia, não ter amor? É uma Uhum. vida, é uma criança, entendeu? Exatamente. Se você não for fazer direito, Não faz. Não não faça. sabe? Eu sou desse pensamento, mas infelizmente, por conta do sistema, né? Porque O por ser sistema é muito burocrático. e muito cruel, e porque você não tem a visão que você deveria ter pelo sistema, você não. Eu ainda não encontrei a palavra que eu quero falar acerca de reconhecimento. Se você não é uma profissão reconhecida. Você não tem mais crianças que querem ser professores. É. Não existe mais aquela ânsia, aquele anseio, aquela vontade, mas quando na verdade é uma das profissões mais importantes. É que dá, é o que dá o caminho, né? E nem uma estrutura de ensino que prepara outros pedagogos. A Ana tá aqui, ela não me deixa mentir. A estrutura que existe, ela não é uma estrutura boa. Ela não é uma estrutura boa. Se você não tiver. Eu acho que assim, você precisa. Eu, quando entrei na pedagogia, eu me apaixonei. Eu realmente me encontrei ali. Mas eu acho que foi depois da Depois da faculdade. que eu comecei a de fato estudar. E até vindo aqui pro podcast, eu comecei a lembrar, né, da faculdade que nós fizemos juntas. E comecei a lembrar desses momentos. E foram momentos maravilhosos de muito estudo, muito empenho, muita dedicação. Mas a faculdade em si não traz, assim, Não prepara. um terço do que o que a gente vive na prática. E os cursos depois, aí você precisa muito se aprimorar, né? Sempre. Sempre tem que estar estudando, fazendo cursos, aperfeiçoando, porque as crianças, né, elas precisam estudar sobre. Não tem como eu ser pedagoga, ser professora e não entender de desenvolvimento infantil. Sim. Não tem como. Eu estou lidando com crianças que estão se desenvolvendo emocionalmente o tempo inteiro. Mesmo eu no atendimento particular, eu percebo coisas que muitas vezes as mães não conseguiram perceber. Né? Por quê? Porque tem todo o entendimento ali do como que esse desenvolvimento acontece. Então precisa ter esse olhar. Não adianta, eu sou pedagoga, eu alfabetizo e eu vou só estudar essa parte, né? Eu preciso ter paixão mesmo pelo mundo infantil e me dedicar para isso. E foi a maternar que trouxe pra você também, né? Foi porque eu comecei a estudar muito sobre o desenvolvimento infantil porque eu queria ser uma mãe maravilhosa. E aí então começou a tudo juntar e eu comecei a me encantar por aquilo. Isso traz muito pro meu profissional e é um assunto que eu gosto muito de estudar, de conversar, de falar. Eu tava pensando, assim, algumas coisas que a gente passou, e tem sempre uma virada de chave, né? Não foi. Acho que você foi desenvolvendo essa questão do maternário, da pedagogia, juntos, mas não foi de primeira que você quis virar essa chave. Você consegue entender quando foi essa virada de chave? Quando que eu quis ser professora, atuar na área. Não, essa sua sensibilidade de todo esse seu entendimento acerca da profissão e acerca do que o seu maternar tinha de positivo para passar para as crianças. Foi algo desenvolvido ao decorrer do caminho? Foi algo que você já identificou de bate-pronto? Olha, a maternidade vai ser ela que eu vou usar. Ela que é a chave que eu tenho para eu poder seguir com as crianças. Não foi nada assim, de caso pensado. Não, em nenhum momento eu planejei tudo isso. A vida de fato aconteceu e eu fui agregando conhecimento, eu fui aperfeiçoando isso no meu trabalho, eu fui sentindo isso acontecer no meu trabalho, eu fui sentindo o quanto eu tinha mais leveza de lidar com as crianças por conta deste conhecimento, né? Então eu fui sentindo mesmo ali no dia a dia e cada dia mais. E cada dia eu fui sentindo mais autonomia nisso. Tanto que quando você me perguntou, né? O que te define? Que palavra que você usaria para professora particular, para essa área que você atua? E eu pensei coragem, sucesso, confiança, porque eu precisei de tudo isso para começar. Porque ser professora já é um desafio. Ser professora particular é um desafio muito maior, porque é uma área que não é reconhecida. A professora particular é a professora que não deu certo.
Na visão de alguns Sim, pra ignorantes. muitas pessoas, isso, que carregam esse preconceito. Então, a professora particular é a professora que não deu tem certo. uma chance, né? Isso, que não conseguiu entrar num concurso. Não, eu escolhi ser professora particular, escolhi estar aqui, eu amo o que eu faço. Esses dias eu estava voltando de uma aula particular e eu sou movimento, eu sou ativa, então eu gosto de andar, eu gosto de liberdade. Eu saía da sala de aula me sentindo presa, o dia inteiro na sala de aula, eu me sentia presa, eu não via as coisas acontecerem. Eu saio de um atendimento, eu vou para outro atendimento, enquanto isso eu almoço em algum restaurante que eu gosto, eu passo nas lojas, então eu tô trabalhando e eu estou vivendo as coisas também, e eu vim agradecendo a Deus e falando assim, gente, eu escolhi de fato viver isso, né, eu sempre gostei de estar na rua, de movimento, e eu lembro de vezes que eu saí das escolas em que eu trabalhei, e o sol se pondo, e eu pensando, eu perdi todo esse dia, e hoje eu saio pensando, né, eu volto do atendimento de moto, eu ganhei esse dia, porque eu sou assim, eu gosto de ser livre. E o atendimento particular me trouxe isso. Então não é uma questão de, não, ela não deu certo, ou ela não. Não, eu escolhi. Não vou dizer que em algum momento eu não quero experimentar novamente a sala de aula, porque eu brinco, eu falo assim, nossa, eu nem sei mais como que é estar na sala de aula. Talvez um dia eu queira experimentar novamente, mas de fato eu escolhi. Então, eu acho que são palavras que carregam isso, porque quando eu escolhi, eu passei por todo esse processo das pessoas, né? Nossa, mas professora particular, se formou na faculdade, até hoje, faz um concurso. Mas faz um concurso. E porque não entendem e não olham para isso, como que isso é importante. Essa área é muito importante. Muito. E estar dentro do sistema é você girar a roda e nem sempre as crianças estão acompanhando e a gente precisa ir... exato. Eu creio, Ana, assim, ouvindo você falar, a gente vê muita doçura e muito amor. Realmente, a gente sente isso. Eu creio que as pessoas que vão assistir esse programa vão sentir isso também. E eu posso te dizer que você, além de ter se encontrado na sua maternidade, você entendeu que você cumpriu um chamado. E esse chamado, ele exige de você tá sempre com coragem, sabe? E não é um peso. Não vejo como um peso para você, mas eu vejo realmente como uma libertação de vida, sabe? E essa libertação de vida, essa escolha que você tá falando pra gente, é algo realmente que as pessoas lá fora, algumas pessoas não entendem, né? E eu vou dar um exemplo da questão da minha questão. Eu escolhi ser uma profissional que atende personalizado. Mas eu escuto muito. Nossa, você perde dinheiro porque você poderia estar atendendo mais. Se você colocar milhares de funcionários. Mas não é isso que eu quero. E eu sempre falo para as pessoas que vão no meu estabelecimento, eu atendo personalizado. Porque para mim, vale muito mais eu ter ali 2 horas com uma pessoa e ter um atendimento de qualidade do que eu ter 5 e não entregar o meu melhor. Então, eu creio sim que você cumpre um chamado, porque cada criança que passa por você, esse tempo que você direciona para ela é um tempo que realmente você vai dar a atenção que ela precisa, que talvez ela não tenha com os pais. Sim. Né? E isso é muito triste, porque os pais deveriam dar essa atenção para a criança. Mas você tá ali não somente como uma professora, mas como a mãe que entende o desafio daquela mãe que trabalha o dia inteiro e que o filho precisa de uma assistência, né? E você tá sendo essa assistência. Então, eu creio muito, sim, que você cumpre um chamado nessa área. E o pouco que eu tô te conhecendo agora, eu posso dizer que realmente tá incrível. Você tá no caminho certo. E eu faço votos muito, muito, muito que você cresça a cada dia mais. Amém. Que você consiga a cada dia mais se conectar com isso, entendeu? E viver coisas grandiosas disso tudo. Amém. Porque você vai ouvir muitos nãos ainda, isso é fato, a vida. Mas pode ter certeza que os sims vão chegar. E quando esse sim chegar, você vai entender que valeu a pena. Valeu a pena. Até as gracinhas que a gente escuta. Ai, por que ela não fez um concurso? Ai, por que você não faz um concurso? Mas quando você vê uma criança se desenvolvendo e realmente entendendo, você vai ver que vale a pena.